Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, vamos ler o verso 21 e depois vamos ler os versos 25 ao 37, diz assim a palavra do Senhor. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Versículo 25. Eis que certo homem, intérprete da lei, que pode ser classificado entre os sábios e entendidos, se levantou com o intuito de pôr Jesus em provas, e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Respondeste corretamente: faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o seminu. Casualmente, descia um sacerdote, que podemos classificá-lo como sábio e entendido. Semelhantemente, o levita, que também podemos classificar entre os sábios e entendidos, descia por aquele lugar e, vendo-o também, passou de lá. Certo samaritano, que não pode ser classificado entre os sábios e entendidos, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto. Vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe, ou seja, aplicou dos seus ferimentos óleo e vinho. E colocando-o sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores, o que usou de misericórdia para com ele? Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. É muito interessante que antes de Lucas nos apresentar essa história, e é ele o único que faz isso, né? O bom samaritano e sua história só é encontrada no Evangelho de Lucas. O próprio evangelista nos presenteou com uma expressão, uma palavra de Jesus para nos ajudar a entender a narrativa do bom samaritano. O Senhor Jesus exclama, cheio do Espírito Santo, e diz: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste, ou porque escondestes estas coisas dos sábios e entendidos, e as revelaste, deixaste-as claras aos pequeninos, porque assim foi a tua vontade. Sábios e entendidos são os líderes, são os escribas, os intérpretes da lei, os sacerdotes, os levitas, aqueles que estão na liderança do povo, estavam na liderança do povo, que entendem, que são conhecedores da palavra, e os pequeninos são aqueles que não têm esse conhecimento, que são guiados. Podem ser criancinhas, mas também pode ser qualquer pessoa que esteja numa condição de inferioridade em relação aos sábios e entendidos. Há uma oposição entre sábios e entendidos de um lado e pequeninos. Logo, pequenino significa todo aquele que não está enquadrado na classificação sábios e entendidos. E a esses pequeninos, a esses simples,
a esses que não estão na liderança e não têm esse conhecimento e não governam o povo, é que o Senhor Deus, como disse Jesus, agradou. Logo então em seguida, Lucas nos apresenta a história de que o intérprete da lei, que está entre os sábios entendidos, ele é um dos sábios entendidos, se aproxima de Jesus e pergunta: o que farei para herdar a vida eterna? E aí a gente começa a refletir sobre as próprias palavras que o sábio entendido dirigiu-se a Jesus. O que eu faço para herdar? Para herdar você tem que ser filho. O filho é herdeiro. Você não precisa fazer algo para herdar. Se você é filho, você é herdeiro. Então o sábio entendido, intérprete da lei, achava que para herdar alguma coisa, herdar algo, eu precisava fazer algo. Então, fica claro para nós que herança é algo que recebemos por sermos filhos. Ou é algo que aquele que detém o patrimônio deseja dar por sua própria vontade a alguém que lhe interessa dar. Mas então Jesus continua no seu diálogo. Ok. O que está escrito? Como você interpreta as Escrituras? Porque a grande discussão não é sobre as Escrituras, mas a grande discussão é como se interpreta as Escrituras. É a mesma discussão hoje. Ninguém discute sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. O que se discute é como interpretá-la. E aí nós encontramos várias pessoas que vão interpretar as Escrituras de forma diferente. Então a discussão é como interpretamos as Escrituras. E ele então apresenta para Jesus, na sua sabedoria e no seu entendimento, os dois principais mandamentos que resumiria toda a lei: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o próximo como a ti mesmo. E então Jesus, percebendo, é isso mesmo, faz isto e você vai ter vida, e você vai viver. Mas aí vem a dúvida, na hora de interpretar: quem é o meu próximo? Essa é a discussão entre os sábios e entendidos. Jesus vai explicar quem é o próximo, mas a gente precisa refletir sobre quem é o meu próximo. Havia entre os sábios e entendidos nos dias de Jesus uma discussão sobre isso. E havia algumas teorias interessantes que eles desenvolveram para explicar quem é o próximo. Uma teoria dizia: o próximo que a Bíblia se refere, o próximo que está na lei de Moisés, se refere àqueles que estão mais próximos de Deus. O meu próximo, o próximo que eu tenho que amar, seria, na interpretação de alguns deles da época de Jesus, aquele que está mais próximo de Jesus. Quem é que estava mais próximo de Deus? O sacerdote. O sacerdote era a figura em Israel mais próxima do altar. Aquele único que poderia se aproximar do Santo dos Santos, do santo lugar, da presença de Deus, acender o altar de incenso, fazer os sacrifícios. Na concepção religiosa judaica, o sacerdote era a pessoa mais próxima de Deus. Então eles pensavam: temos que amar a Deus sobre todas as coisas e amar os sacerdotes, porque eles são os mais próximos de Deus. E aí nós encontramos no segundo escalão, quem era o segundo mais próximo de Deus? Os levitas. Os levitas, que não eram sacerdotes, mas eram aqueles que poderiam também entrar no lugar sagrado, efetuar os serviços sagrados, não apenas voltados para a música, talvez o último lugar fosse a música, mas aquele responsável em guardar, limpar, fazer todos os trabalhos relacionados ao cuidado com o templo. O levita era o segundo escalão. O levita era o segundo mais próximo de Deus. Então havia essa teoria nos dias de Jesus.
Amar ao próximo significava, na visão de muitos deles, amar o sacerdote, amar os levitas. Outra teoria que existia era que o próximo se referia à questão genealógica. O próximo, então, seria aquele que é do mesmo sangue. O próximo, então, seria um filho de Abraão, aquele que habita na nossa terra, aquele que está no altar ou diante do altar conosco, aquele que presta culto a Deus, aquele que está na sinagoga no sábado, aquele que lê a lei de Moisés, aquele que guarda os costumes de Moisés, aquele que é da mesma etnia, mesmo israelita, do mesmo sangue de nós. Então, esse é o meu próximo, do qual precisamos amar. Observe que nas duas teorias, os estrangeiros, os pagãos, os gentios estariam fora. Quem não fosse israelita, quem não fosse sacerdote, quem não fosse levita, não era alvo do amor. Quem não fosse da mesma etnia, quem não fosse israelita, filho de Abraão, observador da lei de Moisés, não era o meu próximo. Essa era as interpretações, as duas interpretações mais comuns entre eles. Então, o intérprete da lei, sábio e entendido, quer saber de Jesus: quem é o meu próximo? Se eu descobrir quem é o meu próximo, eu resolvo o problema do segundo mandamento. E aí Jesus então propõe a dizer a ele: não mais pela lei. Ao explicar ao sábio e entendido quem é o meu próximo, Jesus não vai usar a lei de Moisés, Jesus não vai usar as Escrituras. Porque as Escrituras eles liam, as Escrituras eles interpretavam, e interpretavam muitas vezes incorretamente. O que Jesus usa para explicar ao sábio e entendido a revelação de Deus sobre quem é o próximo que eu preciso amar? A resposta de Deus a essa pergunta está no cotidiano. Está no dia a dia, está na nossa vivência, está na nossa experiência diária, está naquilo que fazemos e deixamos de fazer no dia a dia. A resposta está no dia a dia de cada um de nós. Aí ele vai contar uma história do dia a dia. Ele não vai discutir uma passagem, ele não vai discutir um trecho, ele não vai trazer uma interpretação sobre uma observação ou um mandamento de Moisés. Ele vai contar uma história. E aí ele nos ensina, irmãos, o dia a dia, o cotidiano, as nossas relações, Deus tem nos revelado nelas qual é a sua vontade. Quem é o nosso próximo? Se procurarmos na Bíblia o nosso próximo, talvez vamos desenvolver explicações mirabolantes para nos isentar do mandamento do Senhor. Mas se você começar a procurar no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua vizinhança, nas suas andanças, você vai encontrar o seu próximo constantemente sendo revelado a você. E aí Jesus então conta uma história que nós já sabemos. Um sacerdote descia de Jerusalém. Acabou o seu serviço sagrado, acabou de prestar o seu culto, era o mais próximo de Deus possível em Israel. Passa por um caminho, vê um homem caído, ensanguentado, quase morto, destruído por um ladrão, assaltado e espancado. E ele não se aproxima, ele passa de longe. Talvez pensasse como nós poderíamos imaginar. Está na lei de Moisés que nós não devemos tocar em cadáveres. E se ele estiver morto? Tocar em cadáver era permitido apenas quando o parente era muito próximo. Se o parente não fosse muito próximo, estava proibido pela lei de Moisés tocar em cadáveres, porque se contaminaria. E como o sacerdote poderia se aproximar de Deus novamente? Como ele se tornaria ou continuaria sendo um próximo de Deus se estivesse contaminado? Quantos dias de purificação ele precisaria se submeter para então voltar a ser próximo de Deus? Então ele decide deixar o moribundo à morte do que romper a sua proximidade com o altar. E logo em seguida,
vem o levita, que está também entre os sábios e entendidos, que o próprio Jesus diz: graças ao Pai eu te dou, porque escondestes a tua vontade aos sábios e entendidos. O levita também não consegue ver a vontade de Deus. Ele consegue interpretar as Escrituras, mas não consegue ver a vontade de Deus. E Jesus nos explica por que ele não consegue ver a vontade de Deus. E pela mesma razão, não compromete a sua proximidade com o altar. Ele é o segundo mais próximo de Deus, o segundo mais próximo do altar. Então ele passa de lado para não se contaminar. Aí Jesus nos conta que vinha um samaritano. O samaritano ia para Jerusalém. E ele sabia que ao chegasse em Jerusalém ele não poderia se aproximar do altar. Havia no templo um pátio muito afastado, reservado aos pagãos, reservado aos gentios, aqueles que não eram israelitas. E esse samaritano, no máximo, ficaria naquele lugar. Mas esse samaritano não pode ser entendido como um sábio entendido. Quem é o samaritano, então? O samaritano é um pequenino. E aí a gente entende: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste a tua vontade aos sábios e entendidos e a revelaste aos pequenos. Quem sabia a vontade de Deus naquele momento que passou por aquela estrada? O samaritano sabia. O samaritano sabia que a vontade de Deus era cuidar daquela pessoa necessitada. Que ele estaria realizando a vontade de Deus, que ele é o meu próximo, que é ele que eu tenho que amar assim como eu amo a Deus. Ele é o meu próximo. Então diz o texto de Jesus falando que ele para o seu caminho, toca no moribundo, aplica-lhe os remédios à sua disposição, põe sobre o seu animal, leva para a hospedaria, cuida dele na hospedaria, mas precisa continuar a viagem, paga a hospedagem que ainda lhe restará e promete compensar o mais que tiver quando voltar. Jesus então pergunta ao sábio e entendido intérprete da lei: quem foi o próximo daquele que caiu no chão? Quem foi o próximo daquele judeu, provavelmente? Há uma grande hipótese dele de ser um judeu. Quem foi o próximo daquele judeu caído na estrada quase morrendo? Foi aquele que usou de misericórdia com ele, respondeu o sábio. Um samaritano, um estrangeiro, um impuro, um considerado pelos judeus, pelos galileus, como pessoas desagradáveis, pessoas que estão afastadas de Deus, pessoas que não conhecem a vontade de Deus, pessoas que estão fora da família de Deus. Foi a ele que Deus revelou a sua vontade. E os sábios entendidos não conheciam a vontade de Deus. Termina-se a história com Jesus dizendo: faze glória. Quer saber mesmo quem é o teu próximo? O teu próximo é aquele que precisa de você e que está perto de você. E que se você for procurar na lei de Moisés onde está escrito o nome dele, você não vai encontrar. Mas se você abrir os seus olhos, no seu dia a dia, no seu cotidiano, você vai encontrar os próximos muito perto de você. E aí agradeça a Deus: Senhor, graças te dou, porque sendo um pequenino, o Senhor me revelou a sua vontade. E a sua vontade é cuidar de quem precisa. Irmãos, as palavras de Jesus são tão reais e verdadeiras naqueles dias como são hoje.
Quando a gente olha hoje, quem são os sábios entendidos hoje? Quem são os líderes hoje? Quem são os que detêm o saber da religião de Deus e administram o povo que nada sabe? Quem são essas pessoas? E você vai observar que a maioria deles se enquadra no sacerdote do levita. Não estão dispostos, inclinados a cuidar de quem precisa. São capazes de passar marchando numa rua e ignorar os pobres, os famintos que estão à margem. A mesma coisa que sacerdote e levita fizeram na história de Jesus. E onde estão os samaritanos? Os samaritanos são aqueles que estão cuidando, que estão parando, que estão gastando, que estão se oferecendo para cuidar de quem precisa. Irmãos, quantas pessoas, como aquele homem caído na estrada, estão nas nossas estradas? Quantas pessoas como ele estão nas nossas ruas, passam diante das nossas igrejas? Onde estão os sacerdotes e os levitas? São os samaritanos que os socorrem. E por que os samaritanos? Porque a palavra de Jesus é verdadeira. Graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Porque assim é a sua vontade. Irmãos, enquanto pequeninos que somos, vamos agir como samaritanos. Não vamos seguir os sacerdotes e levitas, porque eles não conhecem a vontade de Deus. O próprio Jesus disse isso. É o samaritano que sabia qual era a vontade de Deus. E a pergunta que fica é: você sabe qual é a vontade de Deus? O que Deus tem revelado para você como sua vontade, como aquilo que Ele quer que você faça. Então faça. Agradeça a Deus e peça a Deus: Senhor, revela-me como pequenino que sou a tua vontade, como revelaste ao samaritano. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a compreender a vontade do Senhor. Que não sejamos como os sábios e entendidos que nada sabem, apesar de se levantarem como autoridades interpretativas das Escrituras, como na época de Jesus. Nada mudou, as coisas estão exatamente iguais. Autoridade de interpretar, mas não conhece a vontade de Deus. Autoridade para dizer 2 mandamentos de cor, mas não conhece o que eles significam na prática do dia a dia. Estão mais preocupados com o altar do que com o ser humano. Estão mais preocupados com os ritos de uma religião do que com a necessidade do ser humano. Qual é a vontade de Deus? A preocupação com os ritos, com o altar, com o incenso, com o sacrifício de animais, com todo o rito que está presente numa religiosidade pomposa, ou a necessidade daqueles que precisam a nossa volta? Qual é a vontade de Deus? O que Deus tem nos revelado nesta manhã? Deus tem nos revelado que a vontade dele é fazer o que o samaritano faz. E que quando a sua vontade está no sacerdote levita, nos sábios e sejamos pequeninos, não apenas na posição social que ocupamos, mas sejamos pequeninos no coração humilde, disposto a receber a revelação de Deus e a praticá-la no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Amém?